Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá, pessoas. Está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. E o nosso convidado é o Felipe Fagundes. Ele é autor do livro Gay de Família e criador de conteúdo literário. Inclusive, Felipe, antes de eu te dar as boas-vindas, antes da apresentação mesmo, queria dar os parabéns, porque eu abri aqui suas redes sociais, né, para conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, e adorei a comunicação visual, assim, tá de parabéns, tá? As imagens muito bem construídas, assim, muito alegre, muito vivo, né? Achei bem legal. Parabéns. Bom, boa noite, seja bem-vindo. Tudo certo por aí? Nossa, muito obrigado, tanto pelo que você falou, quanto pelo convite de estar aqui. Então, assim, para mim, acho que é uma oportunidade muito legal estar aqui, tendo esse espaço, né, que você criou para poder falar mais do meu trabalho, para poder falar da escrita, do meu livro e também dessa criação de conteúdo literário. Sim, eu gosto muito de cores mais vivas, assim, até porque eu escrevo comédia, né? Então, geralmente é aquele tipo de escrita mais pro alto, mais alto astral. Então, esse tipo de identidade visual já me ajuda a passar o que eu quero realmente, a minha mensagem, sabe? Sim, as cores estão bem envolvidas, assim, com humor, né, com essa alegria, e, inclusive, não sei se é proposital, mas é coincidência, acho que a camisa que você tá na foto do Avatar, do perfil, é a mesma que você tá vestindo agora, é a mesma, né? Legal. Olha, fazendo aqui já um marketing, uma identidade visual. Tudo em volta do amarelo, né? E, bom, eu tô de rosa aqui, talvez da complementa, né? Você usa bastante rosa também na sua comunicação. Ah, cara, que massa. E assim... Todo mundo na paleta de cores. Exatamente, bem importante. E o que veio primeiro, assim, a produção de conteúdo literário, a escrita, uma coisa puxando a outra? Como que começou assim? Nossa, com certeza o que veio primeiro foi a escrita. A produção de conteúdo literário, na verdade, é bem nova, assim, na minha vida, e ela aconteceu justamente por causa do lançamento do livro. Então, quando eu lancei o Gay de Família pela Editora Paralela, surgiu essa necessidade, quer dizer, existe agora essa necessidade no mercado literário do autor ter uma presença... Se autopromover, né? Ele é seu marketing. O marketing pessoal do autor, ele conta muito agora também para divulgar o livro em si. Então, eu não tinha presença assim no Instagram, praticamente não... Eu nunca fui muito de foto, vídeo, sabe, gravar esse tipo de coisa. O meu negócio é escrever, fazer humor pela escrita. Mas eu, por causa do livro, eu quis experimentar esse lado, de ver como seria criar conteúdo para falar do meu livro na internet. Então, eu comecei usando o Instagram, o TikTok, o Twitter, né, que agora é o X. Eu sempre usei, como ele é uma rede mais de texto, então o Twitter sempre foi a minha casa, assim, na internet. Mas eu acabei espalhando para as outras redes sociais. E, assim, eu acabei gostando de criar conteúdo. Então, é uma coisa que eu até acho legal de fazer, apesar de tomar muito tempo e ter um trabalho realmente para fazer ali. E a estratégia que eu tomei foi de, não quero ficar na rede social só falando do meu livro. Porque o Gay de Família, eu acho que fica chato até, e fica... rápido, né? Fica cansativo para quem segue. Eu acho que é um momento que eu não vou ter mais nada para falar. Porque eu já falei tudo. Então, eu sempre gostei muito de ler. Acho que qualquer autor, né? Acho que ele tem essa coisa de ler muito. Então, aproveitei a oportunidade para falar de livros que tenham a ver também com o meu trabalho com Gay de Família, ou que não tenham também, só livros que eu gosto, que sejam referência, o que eu estou lendo e tal. E isso me ajuda a atrair mais leitores, sabe? Eu atraio leitores, que é o meu público-alvo, e eles acabam conhecendo meu livro, às vezes, por tabela. Um ponto interessante que você falou, que você passou a gostar de fazer isso, porque isso às vezes pode ser um desafio muito grande para o escritor, né? Ter que produzir conteúdo, A gente é muito refém de algoritmo, muito refém ali de ter que postar, de ter que publicar, mas se você gosta, né? Se entrou nessa rotina, é um ponto positivo, que isso pode ser até complicado ali para os autores. Já tive maior trabalhão de escrever o livro, publicar, agora eu tenho que me divulgar. É uma realidade, tem que rolar, mas... Esse eu acho que é o drama atual, o drama mais forte, assim, mais comum em todos os escritores, é a criação de conteúdo. E assim, eu não falo de um lugar confortável também, do tipo, gostei, é a minha vida, eu tô amando, que também não é assim. Tipo assim, eu agradeço ao universo por eu ter me entendido com a rede social. Então, hoje em dia eu já gravo vídeos
É muito mais tranquilo, já sei ali Sim. os esquemas, minhas estratégias, como fazer uma coisa legal sem exigir muito de mim, sem me exaurir também completamente. Mas com certeza, assim, é uma coisa que eu tenho em mente, eu sempre falo isso para meus amigos autores, para os leitores, enfim. Eu quero criar conteúdo até eu não precisar mais, sabe? Eu quero chamar atenção nas redes sociais para o Sim. meu livro, para o Guia de Família, ou de trabalhos que eu venha produzir, até eu não precisar mais, até os meus livros, qualquer coisa que eu fizer começar a se vender sozinha, sem depender de mim. Sim, Mas sim. hoje em dia eu ainda acho que a minha criação de conteúdo no TikTok, no Instagram, ainda é uma grande porta de entrada para as pessoas me conhecerem, sabe? Ah, sim. Até pegando o seu público, eu imagino que seja talvez não sei se infanto-juvenil, mas um público mais jovem, né? Então, o público que está nas redes sociais. Então, O meu público com certeza está nas redes sociais, mas ele também não chega a ser adolescente. O Guia de Família é uma comédia adulta, na verdade, o público-alvo é adulto, ele tem conteúdo adulto também. Então, eu sim. acho que se fosse adolescente, isso é até mais fácil para mim, porque realmente os adolescentes, eles Então, engajam bem, muito é mais verdade. nas redes sociais, eles chegam muito mais. Eu também tenho um público adolescente que aparece Uhum. eventualmente, mas o público é o adulto. Mas com certeza é um público adulto que está nas redes sociais, eu Sim. consigo sentir isso. É um público que busca uma leitora nova nas redes sociais, né? Sim, com certeza. Eu não sei se você percebeu esse movimento, mas talvez até pós-pandemia, né? Porque livrarias fechadas e tudo, então talvez um pouco da mudança de hábito, né? Em vez de ir para uma livraria para buscar uma nova leitura, a gente vai na rede social e vê qual livro está sendo mais comentado, então o autor que já segue, um perfil literário dedicado a um gênero, alguma coisa assim, ou, né, os influenciadores. Então, buscar um livro pela internet, pela rede social, é um caminho mais prático e mais usual hoje, né? Então, se você está lá, né, comunicando para o seu público, é mais fácil atingir os leitores, né? Com certeza, assim, a pandemia, se é que teve algum lado positivo da pandemia, É, é que ela foi um grande impulsionador, de fato, da venda dos livros e também de crescer mais a comunidade dos autores na internet, assim. Então, muita gente, a internet foi tudo na vida de uhum, praticamente todo mundo durante a pandemia, porque era o único contato que a gente podia ter. Então, muita gente criou realmente esse costume e tá aí até hoje, sabe? sim, Então, eu mesmo procuro minhas leituras muito de autores que eu conheço pela internet, ou quando eu quero descobrir. Eu tô muito no movimento de encontrar o meu nicho, sabe? sim. Porque eu escrevo comédia, o livro ainda é LGBT e ainda é um público adulto, é um nicho, assim, que é muito pequeno ainda. A Black Friday está chegando e eu vou falar mais uma vez do nosso parceiro aqui, que é o Promobit, onde você encontra as melhores oportunidades em um só lugar. Enquanto eu falo aqui nesse vídeo, pega o seu celular, entre na sua loja de aplicativos e baixe o Promobit, porque lá você vai encontrar diversas oportunidades e agora que a gente está em Black Friday, mais de 1000 novas ofertas todos os dias. Isso é muito interessante porque se você pretende comprar ou trocar o seu Kindle para pegar, por exemplo, esse de 11ª geração da Amazon, certamente você encontrará algo muito interessante num preço bem legal. E o mais interessante é que essas mais de 1000 ofertas que eu falei são feitas por pessoas reais, cadastradas e verificadas pelo Promobit, que faz um filtro das melhores ofertas para colocar no aplicativo. E claro, não somente Kindle, mas se você quer um ar-condicionado, um ventilador, também você pode encontrar livros e diversos outros produtos, você encontra no Promobit. Você também pode criar a sua lista de desejos e ao passar dos dias, dos momentos, você marcando aqueles produtos que você quer para no melhor momento, quando pintar aquela ótima oportunidade, você comprar. Então estamos no nosso 8º ano de Black Friday do Promobit, cada vez melhor, com cada vez mais ofertas para você. Então não perca mais tempo, aproveite, baixe o aplicativo e venha economizar. Eu fiquei um pouco com a sensação de quando. Eu sei que eu não sou o único autor do nicho, mas eu senti que quando eu quando eu publiquei o Guia de Família, não tinha ainda livros com que eu pudesse conversar, sabe? Até hoje eu tenho dificuldade de achar livros exatamente iguais ao meu. Sim, sim. Então, a internet me ajuda muito de encontrar livro de comédia, então eu tô sempre indicando também. E acho que esse meu movimento de procurar também me conecta com pessoas que também estão procurando. Procurando e quem escreve, né, naturalmente sobre isso, porque, Sim. igual eu falei, você vai numa livraria física, você depende do que o expositor, do que o livreiro colocou lá, Sim. né, para vender. Agora a internet é uma busca quase que infinita, em algum momento você vai encontrar. E é engraçado esse ponto que você falou que
né, da categoria, enfim, do gênero do seu livro, que é comédia, mas pega o LGBT, um público adulto, né? Eu gravei um episódio, tem acho que uns 15 dias, e ele vai ao ar depois da data de gravação. A gente tá gravando aqui no dia 6, ele vai ao ar na semana que vem, que é com a Bia Crespo, que ela é... Ah, acabei de ler o livro dela. Ela é uma pessoa, pra mim, já é uma inspiração, assim. Não conhecia ela, porque conheci ela agora e, tipo assim, total. E ela é roteirista, né? E ela pega um público também adulto, LGBT, escreve comédia. A gente comentou bastante no episódio sobre o Paulo Gustavo, né? Que era uma grande referência, tanto LGBT quanto... O maior nome da comédia, assim, quanto vivo, né? Sim. Ele falou um pouco desses pontos também. Então, achei bem curioso, assim, os 2 últimos episódios que eu gravei, um foi com ela e outro com você, a gente tá falando de coisas similares, assim, acho que... mas é isso, a internet conecta, né? A gente vai encontrando, vai buscando aqui, vai buscando ali. E é engraçado que muitas pessoas, assim, tipo assim, quem leu Gay de Família e gostou, eles vêm me falando, nossa, eu nunca... tipo assim, eu nunca ri tanto com um livro. Um livro nunca me fez rir assim. Eu nunca li um livro que me fez rir do começo ao fim. E assim, de certa forma eu recebo elogio, fico muito feliz, falo que bom que a pessoa gostou do meu livro. Mas, por outro lado, eu fico também percebendo que as pessoas não têm costume de ler comédias. Então, assim, ela fala, nossa, esse foi o primeiro livro que... Poxa, eu sei que existem vários outros livros de comédia, sabe? Então, aí no mundo já há muito mais tempo que o meu. E esse livro não chegou nessa pessoa. O meu foi talvez o primeiro que caiu na mão dela, sabe? Bom, é um feedback legal, é um feedback esperado, né? Porque a gente publica um livro, a gente espera que vão falar algo sobre o nosso livro, né? Positivamente, a gente espera. É algo mais ou menos imaginado quando você publicou esse tipo de feedback? Eu com certeza espero que as pessoas riem do meu livro, né? Porque, é um livro de comédia. Gay de Família é um livro completamente de comédia. O foco dele é humor mesmo. Ele não é uma comédia romântica, por exemplo, que tem a parte do romance e um pouquinho de comédia e tal. Não, ele é uma comédia. E aí eu espero que as pessoas realmente tenham que achar graça no livro, as piadas têm que funcionar. Eu quero que o leitor se identifique também com a história. Enfim, tem vários pontos ali que eu espero, mas quando a pessoa fala isso, que foi o primeiro livro que me fez rir, muita gente fala, nossa, eu não tenho costume de rir com livros, mas o seu me fez gargalhar. E aí eu começo a sentir, assim, que ainda falta aumentar o repertório de comédias dos leitores, sabe? Eu sinto que a maioria não conhece. E aí quando eles leem meu livro e gostam, eles vêm também perguntando, nossa, Felipe, o que mais tem de comédia, sabe? Eles vêm me perguntar. Então meio que casa com a minha criação de conteúdo. Isso que eu estava imaginando, porque se a pessoa gostou, foi uma ótima primeira experiência, opa, vou atrás do Felipe para ver o que mais ele publicou, o que mais ele está falando sobre isso. Exatamente. Então, acontece esse movimento. Acontece esse movimento. E aí uma coisa, até conectando também com a Bia Crespo e com o Paulo Gustavo, é que eu percebo que no Brasil as pessoas têm muito mais costume de assistir comédias no cinema, na TV. Filmes de comédia são muito populares aqui no Brasil. Exato. Mas na literatura, não. Se você pergunta para alguém qual é o seu livro favorito, ela provavelmente vai falar um romance encantador ou um drama que deixou ela destruída, ressecada, desidratada. É raríssimo alguém falar que o livro favorito dela é uma comédia. Curioso, nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. O cinema nacional ele é muito... Inclusive, ele é erroneamente citado como só tem comédia, né? Sim, a comédia com certeza aqui no Brasil é o mais popular, assim. Sim, sim. E as pessoas vão no cinema, elas assistem, conhecem várias comédias e tal. O teatro também é muito forte nisso, mas a literatura realmente A literatura já é mais raro a gente ver livros que se vendem assim como comédia. Sim. E eu não sabia disso também, quando eu lancei o livro. Eu simplesmente lancei porque era o livro que eu gostaria de ler, sabe? Sim, eu escrevi o Gay de Família falando, caramba, eu não conheço nenhum outro livro igual a esse, eu quero ler essa história. Sim. E aí depois que eu publiquei, eu fui pesquisando, fui me conectando com outros autores, fui conhecendo, eu vi que tem umas pessoas ali com quem eu posso conversar, porque eu posso aprender também, eu acho. E você acha que essa busca, né, por outros autores, outras obras similares, assim, mesclando comédia e tudo, foi algo que veio mais depois que você publicou, ou partiu de um processo ali de pesquisa? Pô, deixa eu estudar aqui alguns autores, alguns textos para me preparar para escrever, ou algo que aconteceu depois? Antes era muito uma coisa orgânica, assim, minha, era o meu desejo de leitura mesmo. Eu sempre gostei, eu sempre fui conectado com esse lado do humor, sabe? Então eu sempre gostei de ler. O humor, para mim, é uma coisa que tem que ter em todos os livros, assim. Eu pego um livro, se ele não me fizer rir nenhuma língua, já acho alguma coisa errada, já achei chato. Então eu preciso, mesmo que seja um drama, eu acredito que o drama tem que ter um alívio cômico.
sabe? sim. Então, eu sempre procuro isso. Então, sempre fui guiado, assim, nas minhas leituras e tal. Então, quando eu quis escrever, foi natural para mim que seria uma comédia. Assim, eu não tive... Algumas Sim. pessoas me perguntam, por que você escolheu escrever comédia? Eu falo, gente, eu não escrevi, é a única coisa que eu sei fazer. Sim. É o que eu gosto de fazer. Então, no começo foi muito orgânico. E depois que eu publiquei, eu realmente comecei a procurar. Eu quero aprender mais sobre isso, quero ler. Porque, assim, eu nunca vou achar que eu inventei a comédia do Brasil. Uhum. Não foi assim, claro. Antes de mim já vieram várias outras pessoas escrevendo, tem livros. Enfim, eu tenho minhas inspirações também. Então, eu comecei a procurar esses autores. E aí, Sim. uma coisa é que, inclusive, foi muito importante para mim, é que antes, quando eu estava escrevendo ainda do Gate Família, eu estava trabalhando nele, estava tendo a ideia, eu li Uhum. um livro que se chama Brilhante, do Renato Rito. Era um livro lançado de forma independente, é um conto, na verdade. Hoje em dia, o Renato Rito ele publicou também o livro de forma tradicional, pela Intrínseca, é o Sim. Marketing do Amor, e que é uma comédia adulta também, LGBT e tal. E quando eu li esse conto brilhante dele, eu achei assim sensacional, achei genial, achei muito maravilhoso. Eu vi que ele estava tendo uma repercussão muito boa no Twitter nessa época, tá todo mundo comentando. E aí, quando eu li, porque eu sempre tive essa coisa, a pessoa fala, nossa, esse livro é muito engraçado. Aí quando eu ia ler, não era, sabe? Eu falei, pô, essa comédia aqui, e muitos leitores relatam isso para mim também. Mas quando eu li o Brilhante, ele casou completamente, assim, sei lá, com o meu Legal. espírito, com a minha alma. E eu falei, Uhum. nossa, isso é exatamente o que eu quero escrever. Eu quero escrever esse tipo de história. E como eu vi que o Brilhante estava fazendo muito sucesso, o pessoal estava gostando, eu falei, bom, então existe espaço para a história que Sim. eu quero escrever também. Então ele me motivou muito a escrever o Gate Família, na primeira versão, né, que era uma novelinha. Ele me Uhum. inspirou muito a saber que tem espaço, que existe espaço para comédia, LGBT, adultos. Então, acho É, que esse link eu sempre vou agradecer o Renato Rito em sim, todas as entrevistas legal. que eu fizer. Ah, que massa. Eu vejo na minha cabeça, assim, eu não sou escritor de comédia e tudo, como um grande desafio, porque a literatura, ao mesmo tempo que a gente consegue aprofundar ali em detalhamento, né, seja da narrativa como um todo, personagens, ambientes, enfim, mas ela não te entrega o aspecto visual. E a comédia, às vezes a gente ri por uma expressão facial, né, por uma expressão corporal. Tem vários humoristas, enfim, que a gente só bate o olho e a gente começa a rir, né, um sorriso. A Então, expressão facial, né? o movimento, a gente, falando teatro, a gente citou Paulo Gustavo, tem vários outros também grandes que a gente já começa a rir, né? A comédia entrega ele, mas o livro a gente não tem isso. Então, Sim. eu imagino quão desafiador é entregar, arrancar sorriso assim das pessoas com o texto somente, que a gente não tem um aspecto cinematográfico, não tem tudo ali. Então, não falo que é uma desvantagem, mas é uma característica da literatura de comédia é isso. Você tem que, para mim, olhando do meu lado, que é uma escrita extremamente desafiadora por não ter esse fator, né, corporal ali, visual, que o cinema ou teatro entrega. Então, quando consegue tirar essas risadas, acho que é um mega de um mérito ali, né, do livro. Você sente que é difícil, assim, a escrita para arrancar esse sorriso? Tem alguma técnica? Depois você lendo o seu livro, fala assim, pô, pro próximo, você sabe onde colocar os punches ali, os plot twists, de repente, alguma coisa para, entre aspas, forçar essa comédia? É engraçado que isso é uma coisa que eu já ouvi até de outros autores, não só autores, mas atores também, enfim, roteiristas, escritores no geral, que fazer comédia é muito mais difícil do que fazer drama. Então, o drama, as pessoas já se conectam, eu não sei porquê, não sei explicar, não sei qual é a ciência por trás disso, mas as pessoas se conectam muito mais fácil, porque as pessoas são mais choronas, são mais sentimentais, assim, pro drama. Então, o drama, ele é mais fácil de conectar as pessoas, e dizem que é mais fácil de escrever também do que a comédia. E aí, nesse ponto, eu não tenho como afirmar se é verdade ou não, porque eu não escrevo drama, nunca tentei. Sim. Mas, para mim, assim, é muito difícil escrever drama. Eu não me Uhum. conecto com drama, assim, pegar um livro que é muito dramático, para mim, ele não funciona, assim, tanto lendo ou escrevendo. Eu preciso da comédia, sabe? Então, para mim, comédia é muito natural. Sim. Então, aonde a maioria das pessoas vê dificuldade, eu vejo uma vantagem super, Sim. assim, na comédia. E eu adoro essa dificuldade que você falou, né? Que o livro não tem a coisa visual toda, mas eu simplesmente adoro o poder das palavras, o jeito que você pode combinar as palavras para escrever uma piada. E para Sim. mim é um trabalho de pedreiro mesmo, botando um tijolinho por tijolinho ali para construir a casa. Então, às vezes eu bato o olho numa frase, eu vejo, eu estou dizendo que eu quero, estou passando a mensagem que eu quero. Só que ela não está escrita de um jeito cômico,
Sabe, isso não tá bom ainda, eu tenho que melhorar aqui. A mensagem tá aqui, a cena está aqui descrita, mas as palavras não estão na ordem certa, sabe? Às vezes é um ponto que você põe, é uma vírgula que você troca por ponto, é uma palavra que você troca por um sinônimo, e aí ela funciona muito bem. O sinônimo é muito mais cômico do que a original que você queria usar. Então tem muito disso. E nos diálogos também, né? O livro tem diálogos, então tem essa coisa de fazer o diálogo só o mais natural possível. Então, às vezes eu escrevo um diálogo e vejo, pô, isso aqui, ele não tá faltando a comicidade aqui, então tem que trocar aqui. Então tem esse trabalho mesmo na comédia. Eu sou um cara que assim, adoro comédia, assim, vários tipos de comédia, né? E uma coisa que eu acho legal, a gente, hoje, que tá no mainstream, são os comediantes de stand-up, né? Estão aí fazendo vídeo a rodo no TikTok, nas redes sociais, e vários deles, não são nem os mais famosos, eles compartilham muito o processo de escrita de uma piada, que é um processo longo. Não é só chegar na frente do palco e sair falando. Você está contando uma história, você tem que transformar uma história que seria comum, uma história engraçada. Esse é o pulo do gato, essa é a dificuldade. É a entonação da voz, né? É o punch, é toda a construção ali para envolver, né, a plateia. Eu acho que é interessante que tem toda uma técnica, tem cursos e mais cursos que você tem que fazer, porque são atores ali, né? Então, da mesma forma que a gente tem em cima do palco, também tem todas as técnicas para escrever, não só técnicas de escrita, mas além das técnicas de escrita, fazer com que essa escrita ela atinja aquele objetivo de ser engraçada, né? E no momento certo, seja no diálogo ou no qualquer outra parte do texto. Então, eu acho que é um mérito muito grande. Às vezes, por ser tão desafiador, que a gente não tenha tanto quanto dramas. Pode ser também, pode ser, né? De repente as pessoas escolhem o caminho mais fácil. Vou escrever um drama aqui que vai engajar, talvez vai engajar mais, assim, não sei. Sim. E aí, Felipe, o livro hoje ele é publicado pela Paralela, que é um selo de Companhia das Letras. Sim. Antes era uma novelinha, né? Isso. Começou como independente e depois foi para a companhia. Como que foi esse processo? Então, o Gay de Família, a novela independente, ela é o meu primeiro trabalho profissional. Sim. Então, antes eu escrevia de formas variadas. Escrevia em blog, escrevia no Wattpad, para quem não conhece, uma plataforma para escritores e leitores. Participei de algumas coletâneas também de produtores independentes, escrevendo alguns contos. Mas o Gay de Família Independente foi o meu... Eu queria ser um autor profissional. Então, assim, eu não era antes, eu falei, eu quero botar meu nome no mapa do mercado editorial. Quero botar meu nome ali no radar, então eu quero lançar uma coisa que seja boa, assim, que eu acredite realmente nela, que eu tenha orgulho dela, e que eu acho que vai chamar bastante atenção de editoras, de agências literárias, de leitores. Então, essa foi a parte estratégica. Eu acho que o Gay de Família foi essa. Então, eu realmente lancei o Gay de Família de forma independente, tudo por conta própria. Já pensando em buscar grandes selos, assim, já pensando em botar meu nome. Pelo menos, assim, eu nem tinha grandes planos, mas eu queria que as pessoas soubessem quem eu era. Quando eu falasse, Felipe Fagundes, aquele do Gay de Família, que escreveu, tem um livro dele independente aí. Ou que as pessoas lessem e indicassem para as outras. Sim. E eu tinha uma coisa assim, um plano, de repente, a longo prazo. Eu não achei que fosse ser tudo fácil. Então, por exemplo, daqui a 5, 10 anos eu pensei, vou lançar o Gay de Família, aí vou conseguir alguns leitores, algumas avaliações na Amazon. De repente, quem sabe eu lanço um segundo livro, uma segunda novela. E aí, sabe, eu vou construir um currículo, era isso que eu queria construir um currículo para poder enviar para as editoras e agências depois. Só que foi muito mais rápido, assim, quando eu lancei o Gay de Família, já veio a Companhia das Letras e se interessou pelo livro, literalmente no primeiro dia que eu lancei na pré-venda, assim, eu abri a pré-venda, a Companhia das Letras entrou em contato querendo conhecer, e depois eu consegui uma agência literária. Os leitores vieram aos montes, assim, então eu fiquei muito, muito feliz. Eu tinha um plano de 5 a 10 anos, ele aconteceu em 3 meses. Assim. E o que se atribui a essa velocidade, assim, de alcançar esse objetivo? Porque não foi simplesmente você publicou e ficou esperando, você já estava nesse processo de criar uma estratégia pessoal ali, né, de comunicação, divulgação do seu livro, e aconteceu. Seria muito raso a gente falar que foi sorte da Companhia das Letras aparecer. Tem todo um trabalho ali por trás. O que você atribui esse plano ter sido antecipado? Tem algum, você suspeita, assim? Algum engraçado, assim, porque eu não fiz nada de caso pensado. Inclusive, para eu conseguir lançar o Gay de Família de forma independente, tiveram vários obstáculos, assim, no caminho. Então, por exemplo, eu escrevi o livro, se não me engano, foi em 2020.
Sim. Foi em dezembro de 2020, mas eu só publiquei ele em novembro de 2021. Então, de quando eu escrevi até eu publicar, ele passou muita coisa ali no meio. Que aí eu estava contratando revisores, enfim, contratando todos os serviços editoriais para fazer o meu. Eu queria que fosse um livro bom, sabe? Eu não queria que nada ficasse no caminho do texto, sabe? Que o texto acho que é a minha grande força. Então, eu queria, por exemplo, uma capa bonita para o meu livro. Eu não queria botar uma capa qualquer. Eu não queria lançar por lançar, né? Eu não queria só lançar, eu queria que fosse um trabalho bem feito, que não ia ficar nada na frente do leitor, ele ia entrar, ia gostar de tudo, ia bater o olho no texto, e aí ele ia conhecer o texto. Sim. Não queria que fosse, não vou ler esse livro porque encontrei um erro de digitação, então a capa é estranha. Quebra a experiência e a pessoa não volta, né? E, pô, eu ia ficar muito frustrado depois de ter trabalhado tanto numa história e a pessoa ir embora por causa de uma coisa técnica, assim. Então, teve todo um processo de criar esse e-book, independente, e aí era engraçado, porque às vezes eu achava que eu estava pronto para publicar. Então, assim, quando eu estava escrevendo, já estava falando, gente, vou lançar uma história chamada Gay de Família, no Twitter. Gente, eu vou lançar uma história chamada Gay de Família, vai ter essa sinopse e tal, que é um tio virando babado e sobrinhos, aguardem que vai sair. E aí não lancei em 2020. Aí chegou em janeiro, gente, estou aqui, os revisores, não sei o que, já me devolveram um texto, vou lançar. E eu não lançava, porque sempre aconteceu alguma coisa. No mês, acho que eu ia lançar em outubro, a história, e aí surgiu um feedback que eu recebi de que a capa original não estava tão legal. Não estava traduzindo a ideia da história. Eu falei, nossa, realmente, agora que falaram aqui, aí eu tive que, em cima da hora, procurar uma outra pessoa, fazer um outro projeto. Então, eu estava sempre avisando que ia lançar, eu falava, gente, não vai ser dessa vez, espera mais um tempo. Então, eu basicamente passei o ano inteiro falando que ia lançar Gay de Família. Então, quem me seguia, quem estava ali acompanhando, já falava, gente, cadê esse Gay de Família? O que está acontecendo? Então, já tinha gente ali. Que foi por acaso, mas você foi criando um suspense, uma ansiedade ali para o lançamento. Eu criei um site de autora, bem antes de publicar o Gay de Família, eu já criei um site falando que esse lançamento ia acontecer. Então, assim, de certa forma, eu estava criando antecipação. E é engraçado porque o Twitter, por exemplo, é uma rede maravilhosa para isso, que é para você criar contatos no mercado editorial. Então, ali que me seguia vários autores, leitores, pessoas que trabalham em editoras, até na própria Companhia das Letras, tem pessoas ali assim, que trabalham no marketing, que trabalham no financeiro da editora, sei lá. Então, revisores preparam o mercado editorial todo, vai ter algum representante ali. Cada rede ali sabendo explorar o forte dela, né? Sim. E para quem é editor, pô, o Twitter é texto, né? Então é algo muito próximo. Assim, eu uso muito o Twitter, inclusive estou há anos lá, já há 10 anos, não sei. E aí, eu gosto muito de twittar coisas da minha vida normal, assim, da minha vida banal. É o que você falou, eu pego uma coisa banal da vida e eu transformo em comédia. É o que eu gosto de fazer. Meus tweets são todos bem-humorados. Às vezes eu conto história normal, contei uma história da minha mãe, uma história que aconteceu aqui em casa, uma história do trabalho, são histórias bobas, simples, mas que elas transformadas acabam viralizando e tal. Então, eu sei que eu sempre tive esse potencial de humor, de comédia ali. Então, acho que as pessoas que me seguiam já estavam vendo isso. Quando eu, de fato, lancei o Gay de Família, eu acho que foi um pouco dessa antecipação que eu estava criando e também já da minha habilidade ali de fazer coisas engraçadas. As pessoas me conhecem pelo humor, sabe? Sim. Então, acho que isso... E aí, um pouco da sorte, talvez, de ser o que a editora estava procurando naquele momento. Eu acho que a editora queria uma história adulta, LGBT... A editora Paralela é o selo comercial, né, da companhia, que é um selo voltado mais para adulto. Eles não tinham autores nacionais, tinha o Paulo Coelho só. Não tinha eles. Assim, acho que tinha anos que eles não lançavam um autor nacional, tirando o Paulo Coelho. Então, eu acho que foi um momento muito propício. Assim, eu sinto que já existia esse movimento dentro da editora de querer mais autores nacionais, contemporâneos, escrevendo entretenimento. Outra coisa, dar uma renovada e até para mostrar que está de olho nas novas publicações. Não, exatamente. Né? E tanto que depois que eles publicaram o Gay de Família, já veio outros autores depois. Eu achei isso muito legal. Então, assim, o catálogo da Paralela... A própria Bia, né? Acho que ela está pela companhia. A Bia está pela Seguinte, que é o selo mais jovem. Mas na Paralela teve a Arquelana também agora lançando um romance. Então, assim, o forte da Paralela ainda são os romances estrangeiros, mas ela já está começando a dar uns passinhos ali para aumentar o catálogo dela nacional. Então, eu acho que casou muito, assim. E a estratégia do Gay de Família era justamente, eu quero fazer alguma coisa diferente para chamar a atenção. Então, ele era um livro muito curto, para o leitor ler rápido, ele tinha uma capa chamativa, o título, né, já é muito chamativo, Gay de Família, já mostra que ele é uma comédia. Então, eu queria isso. E não era focado em romance, que para mim era muito importante não ser. Hoje em dia, a gente já tem muitos romances, LGBT ou não, mas histórias focadas em romances,
muito para o público adolescente, já muito, Os já muito mais chick-lit, popular. né? Até LGBT já é muito popular. Se um livro LGBT, provavelmente é um romance. Raras Sim. vezes ele não vai ser um romance. E aí eu falei, pô, eu gosto muito de romances, tá? Não tenho nada contra, adoro romances, quero também um dia escrever alguns. Mas eu senti que se eu lançasse um romance naquele momento, talvez ele fosse só mais um no meio de outros 100. Então eu falei, acho que isso não é o momento. Sim. Eu tinha muitas histórias para publicar também, mas eu escolhi o Gay de Família, porque eu achei que ele ia ser diferente, que é um tio gay, é a relação do tio ali, tomando conta das crianças, virando a babá deles, enfim. Sim. Eu acho que isso chamou a atenção para ser diferente. Mas é legal que tudo que a gente falou até agora tudo foi muito de caso pensado, né? Foi muito estratégia. Né? Então não foi nada. Acaba que assim, né? Você fazendo todo um trabalho muito, nem sempre 100% ele é metrificado, muito certo, mas o conjunto como um todo ele é muito pensado ali, muito estratégico. Sim. E aí, se você se coloca à disposição para ter uma oportunidade, a oportunidade aparece e vem. Né? Então você se preparou para o momento da oportunidade. Sim, com certeza. No caso da Paralela, e ela veio, se abraçou e tudo mais. Mas a gente falou tanto, né, desse ponto. O que é de fato o Gay de Família? Fala um pouquinho sobre a história pra gente. O Gay de Família, assim, a sinopse dele é super curtinha, é um tio gay que ele vira babá dos 3 sobrinhos por um final de semana. E eu sempre gosto de falar que eu escrevo comédias, mas as minhas comédias, na verdade, são dramas disfarçados. Então, eu gosto de trazer o leitor, ele já começa rindo ali no, sei lá, o primeiro parágrafo do Gay de Família já é um parágrafo que fica muito popular, assim, os leitores, eles amam. Você começa rindo e depois você vai percebendo que existem umas pontinhas ali de drama que o leitor vai pegando, e quando ele vê, realmente existe ali uma situação que é complicada na história, uma situação espinhenta. Eu adoro falar sobre famílias espinhentas e espinosas. Sim. E o Gay de Família é o que acontece muito, né? Acaba que meio que pode ser um retrato do que acontece nas famílias. Tem leitores que vão se identificar, tipo, já aconteceu isso comigo. Com certeza, assim, acho que 90% de qualquer pessoa LGBT que você pegar, qualquer pessoa da comunidade LGBT+, que você chamar, ela vai ter um drama familiar ali em maior e menor grau. E aí o Gay de Família fala muito disso, essa situação, não só para quem é LGBT, mas essa relação que às vezes a gente tem com a nossa família, que tem aquelas pessoas que a gente ama, que respeita a gente, que cuida da gente, mas também tem aquelas famílias que elas são tóxicas, essa é a verdade. Sim. Então são pessoas assim que usam como posso dizer, o rótulo de família para abuso, para desrespeito. Então, assim, são pessoas que acham que família é acima de tudo, mas a pessoa não tem confiança, não tem respeito, não tem nada ali de bom, não tem carinho, e só existe cobrança e não entrega nada. Então, eu quis falar desse assunto. Então, o Gay de Família é para falar dessa família, que tem aquela família que você ama, aqueles parentes que você ama, tem aquela família esquisita ali, e tem umas pessoas que ficam muito no meio. Você não sabe, essas pessoas estão do meu lado, então, para quem é LGBT, isso é muito comum. Então, no livro do Gay de Família, eu trabalho esse relacionamento, sabe? Então, eu queria muito falar disso. Então, o Diego é o protagonista da história, ele é um gay muito desaforado, muito desbocado, ele, assim, não liga para nada, ele quer viver a vida dele. Só que ele tem essa situação com a família, ele meio que saiu da casa dos pais há muito tempo, ele já tem 27 anos, ele saiu na adolescência, então ele cortou relações com os pais. Só que o irmão dele é essa pessoa que fica meio ali em cima do muro. Ele não sabe se o irmão está do lado dele, se não está. É uma relação bem complicada que eles têm. E um dia o irmão aparece na casa dele com as 3 crianças pedindo, pelo amor de Deus, toma conta dessas crianças. E aí são crianças que o Diego não conhece, assim. Como ele cortou contato com a família, ele não tem contato com as crianças, com os sobrinhos dele. Só sabe que elas existem, mas ele não sabe nada delas. E ele não sabe nada de cuidar de criança também. Então, a comédia da história é justamente ele aprendendo a cuidar dessas crianças, né, passando os perrengues de como é cuidar de criança, entendendo quem elas são, entendendo que cada uma delas é uma criança diferente, com gostos diferentes, com vontades, enfim. E elas também conhecendo esse tio delas, que é um tio gay, que elas não conheciam, elas mal sabiam que ele existia também, porque a família meio que afasta. Então tem toda essa questão. É uma situação bem complicada, mas tudo com a comédia ali, envolvendo, confortando o leitor, abraçando o leitor. Acaba que assim, a construção de família tem diversas formas, né, diversos tipos de relação. O livro apresenta uma, e algo, infelizmente, comum, né, a rejeição, enfim, todos os problemas que uma pessoa LGBT passa, mas você consegue colocar comédia numa situação que,
dramática ali, é complicada, sair na Sim. adolescência, enfim, buscando aceitação no mundo, e eu imagino que majoritariamente seu público seja LGBT, mas Sim, tem eu quem acredito. não é, e que você recebeu algum feedback, que se sentiu, que gostou, basicamente achou legal o livro, até numa forma de, às vezes, desconstrução daquela família tradicional que muita gente ainda acredita, tipo, de abrir cabeça de algumas pessoas. Tem alguns relatos, algo nesse sentido também? Nossa, assim, com certeza. Eu já recebi mensagens, por exemplo, de pessoas dizendo que se identificaram com o Diogo, que é o irmão do Diego. Sim. É esse irmão que fica ali em cima do muro, que não, ele não sabe lidar muito bem com o fato do Diego ser um homem gay. Então, assim, ele tem ideias completamente meio tortas do que é ser um homem gay, e é super protetor com as crianças. Então tem esse conflito na história. E já recebi mensagem de pessoas falando, nossa, Felipe, eu me identifiquei muito com o Diogo e tal, porque, por Legal. exemplo, na mensagem a pessoa falava, eu já tive um irmão gay, eu tenho um irmão gay, e na época que ele se assumiu para nossa família, eu não lidei muito bem com essa informação, meus pais também não Uhum. lidaram bem, então eu acabei afastando meu irmão. Hoje em dia a gente já se reconciliou, mas na época eu percebo que eu não agi bem, sabe? Eu poderia ter agido muito melhor e ter se reconciliado e conectado com meu irmão há muito mais tempo. Eu me afastei, então a pessoa estava bem feliz, assim. E tem um Sim. ponto também que o livro fala que aí já não é uma questão LGBT, que é a relação com as crianças. É como hoje em dia nós enxergamos as crianças, porque é muito comum, e eu já recebi várias mensagens de pessoas falando isso também, que as pessoas falarem na internet, ou sei lá, numa mesa de bar, dos amigos, falar, eu odeio criança. Você vê uma criança, sei lá, chorando, por exemplo, não sei, no Sim. cinema, no ônibus, fala, nossa, eu odeio criança. E a gente naturalizou falar isso, que é como se fosse normal odiar a criança, e tipo... E a criança está só sendo criança, né? A Nada criança mais. só sendo criança, e tipo assim, tem adultos que são insuportáveis. E ninguém fala que eu odeio Bem adulto. piores, é Sabe, verdade. tem pior, assim, eu já passei por várias situações de eu estar num ônibus e tinha uma criança perto de mim, num banco próximo, e a criança às vezes chorava, às vezes ficava falando alto, às vezes brincava, mas beleza, às vezes a mãe, o pai que estava ali com a criança, falava, olha, fica quietinha, dava um jeito. O pai Deixava a passando criança mó brincar. perrengue lá, né? Assim, Mas já aconteceu de adulto falando no telefone alto e aí ninguém parece adulto. O é, adulto que está falando super alto, falando no telefone, ouvindo música no ônibus, sim, aquelas pessoas que vai no cinema e fica com o celular na sua frente, com o lúdico, vendo redes sociais, tipo assim, é sim, insuportável. Para mim é muito verdade. pior do que Sim. é muito pior do que qualquer criança. Ué, Qualquer criança não coisa que tem criança pode muito fazer. discernimento também. A criança, ela tá numa fase de desenvolvimento, ela não entende o que é ser incômodo, o que não é. Ela não Não, tem filtro nenhum, né? e Tem nesse parte da vivência da criança é, de fato, ela aprender a viver em sociedade. Ela só vai Exato. aprender a viver em sociedade se ela tiver a Vivendo, né? oportunidade de estar nos lugares. Dela estar no Exato. cinema, dela estar num ônibus, dela estar num restaurante. Então, o livro ele fala muito dessa questão também do que é Sim. ser criança. No livro, a gente tem alguns personagens que odeiam criança. E aí, o Diego está naquele momento cuidando da criança, mas tentando impressionar um cara que odeia criança. Um vizinho dele Uhum. lá, que é super Sim. gostoso, que ele acha. E aí tem essa situação das crianças, sabe? Ah, que Então, legal. acho que o livro fala muito. É engraçado, porque apesar do livro ser gay de família, e parecer que é um livro assim, só panfletando contra a homofobia é ruim. Apesar de parecer que é isso, mas o que eu mais pego as pessoas é na questão das crianças. Porque a pessoa, sendo LGBT ou não, essa questão da criança é universal. Exato. E é uma Exato. coisa que incomoda, que vai fazer todo mundo refletir. Essa questão das crianças é muito Legal. importante para mim. Sim, legal. E pelo que eu li aqui no formulário que você preencheu, já está com os direitos negociados para adaptação cinematográfica. É isso mesmo? Isso foi uma coisa que aconteceu muito recentemente, do livro ter os direitos comprados para virar filme e tal, foi uma grande surpresa para mim também. Que legal. Aquilo que eu falei para você, aquele plano que eu tinha eu tinha um plano de 5, 10 anos para conseguir alcançar as coisas e tal, mas ter a minha história adaptada para um filme é uma coisa que eu nunca pensei, nunca esteve no meu plano de forma alguma. Porque eu sei assim, que é um passo muito grande para qualquer autor assim, nacional, você ter uma história que vai virar filme. Então é uma coisa assim, incrível que eu nunca planejei, eu não sei nem direito como que aconteceu isso na minha vida, só estou muito grato que aconteceu. Legal. Não tem previsão, data, assim, os direitos foram vendidos, ou seja, despertou interesse, né, para gravação, mas a gente pode esperar, se tudo der certo, nos próximos anos aí, rolando. Com certeza, sim. Então, eu sempre falo, né, que eu estudei o mercado editorial para poder lançar o Gay de Família, mas o mercado audiovisual eu não conheço nada. Eu não tenho ideia de como funciona, de quanto tempo as coisas... Eu acredito que demora muito mais do que produzir um livro. Sim.
Então, eu sei que é uma fase muito inicial ainda. Uhum. Tá um projeto, tá nas mãos da Maria Farinha, que é uma produtora incrível. E eles estão agora tentando conseguir orçamento, né, para fazer esse filme Sim, sair. Existe um sim. projeto do filme, eles compraram os direitos, eles têm esse direito de produzir um filme, mas precisa do dinheiro, né, que precisa Sim, alguém investir. Pode ser a Netflix, pode ser o Globoplay, pode ser a Amazon, sim. qualquer empresa através da Lei Rouanet, de repente. Eu não sei como essas coisas funcionam, mas essa fase que está aí é uma fase crucial, né, porque sem orçamento Não, eu a gente não vai acredito acontecer. que o mais difícil, não que arrumar dinheiro seja fácil, mas o mais difícil descobrirem sua obra, ter interesse, negociar os direitos, a gente quer fazer isso aqui, né? É muito legal ter alguém apostando, né, já na Sim, história. Então, eu sei assim, que realmente legal. parece ter potencial para um filme. Então, Sim, eu vou acreditar nas pessoas que estão falando que tem, né? Se eles sim. compraram, então é isso. Então, eu torço É, muito para que esse filme aconteça. Eu vou achar incrível, assim, se isso tá. acontecer. Inclusive, né, eu tenho o costume, né, de acompanhar pós-gravação, pós-publicação dos episódios dos autores, né? Então, muito provavelmente, né, eu vou Isso aí. ver isso acontecendo. E, bom, Felipe, a gente chegando no finalzinho da nossa conversa, passou super rápido, já tem mais de 40 minutos que a gente está conversando. E as conversas boas para mim são essas, né? Que é dinâmico, né? Eu olhei acho que 2, 3 vezes só aqui para a pauta, para ver se está falando sobre os assuntos. Foi super, super, super divertido, super gostoso aqui conversar com você. E espero que você tenha gostado também. Eu desejo um sucesso contínuo nas suas escritas, quem sabe no cinema depois também. Né? E, cara, obrigado por estar aqui. Nossa, eu já falei, eu agradeço demais por essa oportunidade. Eu adoro falar do meu trabalho e poder divulgar e participar, que tudo é uma comunidade, né? Eu acho que a gente está Sim, que ser escritor, aquele escritor que a gente ficava sozinho no quarto dele escrevendo e não falava com ninguém, esse escritor meio que não existe mais, né? sim. Ou tá difícil para ele aqui em 2023. Então, é uma comunidade, né? A literatura também é você criar comunidade. E espero-se Uhum. que no futuro eu quero escrever muito mais. Gostei muito da repercussão do Gay de Família. Sim. Ainda esse ano, inclusive, no Natal, no final do ano, vai sair um spin-off de Gay de Família, que é um Ah, conto que de legal. Natal. Assim. Então, teve o livro, a editora já se interessou para fazer esse Uhum. spin-off, assim, que é um conto de Natal com Diego e sobrinhos. Então, assim, quem gostou do Gay de Família já pode correr atrás desse conto de Natal que está vindo Ah, que aí. legal. Dá uma a mais ali pro leitor.